Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, veremos o fenômeno do encontro vocálico, estudando ditongo, tritongo e hiato. Lembrando que temos uma série que estuda a sílaba no português. A série é composta de 5 vídeos. No vídeo 1, a estrutura da sílaba. No vídeo 2, encontro consonantal. Vídeo 3, encontro vocálico. Vídeo 4, ditongo ou hiato, e no vídeo 5, divisão silábica. Hoje, no vídeo 3, trataremos do encontro vocálico. A sílaba, ela possui encontro consonantal, que é o encontro de consoantes, ou ainda o encontro vocálico que vem de vogais, encontro de vogais. No português, em termos de escrita, nós temos 5 vogais, A, E, I, O, U, e as consoantes B, C, D, F, G, I, etc. O que nós trataremos aqui são das vogais, trataremos das vogais, dos encontros vocálicos. Quais são as vogais do português? Como dito anteriormente, do ponto de vista gráfico, nós temos 5 vogais. Mas do ponto de vista fonético, em termos de pronúncia, nós temos 12 sons vocálicos. 7 vogais orais, A, E, I, O, U. Vejam que nós temos aqui timbre fechado e aberto, o que diferencia palavras. E ainda temos 5 vogais nasais. An, en, in, on, que são as vogais cuja pronúncia é feita pela cavidade nasal, pelas narinas. Então, do ponto de vista fonético, em termos de pronúncia, nós temos 12 sons vocálicos, e do ponto de vista gráfico, nós temos 5 vogais. O que são o encontro de vogais? Há 3 fenômenos quando há o encontro de vogais. O ditongo, di significa 2, então 2 tons, como por exemplo, coisa, ou seja, são 2 vogais na mesma sílaba, 2, coisa. O tritongo, tri vem de 3, que são 3 vogais na mesma sílaba. Aqui a palavra Paraguai possui 3 sílabas, e na última sílaba nós temos aqui 3 vogais numa única sílaba, Paraguai. Vogais e semivogais numa única sílaba. E, por fim, dentro do encontro vocálico, temos também o hiato. O que é hiato? Do ponto de vista etimológico, a palavra significa intervalo, lacuna. E é exatamente o que ocorre, já que no hiato nós temos 2 vogais que são separadas aqui, que ficam em sílabas diferentes, como sa, u, d. Então, nós temos 2 vogais que ficam separadas, que ficam em sílabas diferentes. Então, esse encontro de vogais em sílabas diferentes, esse encontro é chamado hiato. Mas veremos cada um desses fenômenos mais à frente. Ditongo. Ditongo, como nós vimos, di vem de 2, então são 2 vogais na mesma sílaba. E quando se fala 2 vogais, na verdade, é uma vogal com uma semivogal, ou uma semivogal seguida de vogal. As vogais, nós vimos, A, E, O, U, dentro das possibilidades, ainda fonética, com timbre aberto e fechado, e a semivogal são aquelas que têm o som I e U, que na escrita são E, I, O, U, aí pronunciadas com o som I ou U, lembrando que a semivogal possui uma força menor de pronúncia que a vogal. Mas vamos para os exemplos. Nós temos aqui mãe.
nós temos o ditongo, ou seja, duas vogais numa única sílaba. Vogal e semivogal. História, nós temos aqui duas vogais numa única sílaba. Mão. Língua, também duas vogais. Então, esse é o ditongo. Uma vogal seguida de semivogal ou uma semivogal seguida de vogal. Nós temos vários tipos de ditongo. O ditongo crescente, quando eu tenho uma semivogal seguida de vogal, e aí há uma subida de pronúncia, há uma força menor na semivogal e uma força maior na vogal, portanto, há uma ascensão aqui na pronúncia, como em quiabo. O I é o mais fraco, é uma semivogal, e eu passo para mais forte, que é o A. Então, fica quiabo, ou ainda caie. Duas vogais, uma única sílaba, e especificamente aqui nós temos a crescente, ditongo crescente, com semivogal e vogal. O ditongo decrescente, por sua vez, é o contrário, quando eu tenho uma queda da força da pronúncia. É uma vogal seguida de semivogal. Pá, pai, é uma vogal forte e uma semivogal mais fraca. Véu, ouro. Temos também o ditongo oral, quando as duas vogais são orais, ou seja, a pronúncia é feita na cavidade da boca, e o ditongo nasal, quando eu tenho a pronúncia com o apoio da cavidade nasal pelas narinas, pelo nariz, sai um som nasal, como mãe, pão, tempo. Aí a diferença entre o oral e o nasal. Tritongo. Tritongo, como dito, vem de tri-três. São três vogais na mesma sílaba. E nós temos aí, no tritongo, nós temos a seguinte sequência: semivogal, vogal e semivogal. A sílaba começa aí com um som mais fraco, o ápice do som mais forte e termina com o mais fraco. Então, como ficaria o tritongo? Veja que é uma sequência de três vogais numa mesma sílaba. Uais, Uruguai. Três vogais numa única sílaba, tritongo. E o tritongo também, nós temos dois tipos, o oral e o nasal. Oral, aquele que é pronunciado com o som com a boca, com a cavidade bucal, e o tritongo nasal, quando há o apoio das narinas do nariz. Então, nós temos, por exemplo, aqui o oral, quais, e o nasal, uão. Veja que é um som mais fanhoso, mas com o apoio aqui das narinas. Averiguou, uai, enxaguem. Oral e nasal. E, por fim, nós temos aí, dentro do encontro vocálico, ainda o hiato, que é um espaço, um intervalo, quando eu tenho duas vogais em sílabas diferentes ao encontro das vogais, mas cada qual fica em sílabas diferentes. Juiz, rainha, coelho, rua. Duas vogais juntas, mas em sílabas separadas, diferentes. Esse é o hiato. Resumindo, então, dentro do encontro vocálico, nós temos três tipos, três fenômenos. O ditongo, que é a junção de duas vogais numa mesma sílaba, coisa. O tritongo, quando nós temos três vogais na mesma sílaba. E ainda o hiato, duas vogais em sílabas diferentes. Os três tipos de encontro vocal. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.